Bom dia. É sempre bom nós estarmos na casa do Senhor. E eu gostaria que todos abrissem, os que puderem, no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías 44, o verso 3. E os irmãos podem deixar a Bíblia aberta nesse texto. A gente vai dar uma lida nele. Vamos orar? Ó Senhor Deus, conhecemos a Tua grandeza, a nossa indignidade, Senhor, está diante da Tua face, da Tua presença. Mas pelo sangue de Jesus, nós pedimos o derramamento, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. Ele se mova em nosso meio. Que as forças do mal, Senhor, sejam repreendidas. Que Teus anjos nos protejam. Que a Tua luz, Senhor, a luz da Tua palavra, ela inunde, Senhor. Ela dissipa, Senhor, as trevas que há no nosso coração. Abençoe todos nós, nossos familiares representados, a igreja, Senhor. Também os enfermos, aqueles que estão sofrendo, o pastor Luiz Cláudio, a família dele, e os demais. Nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui no versículo 3, a Bíblia diz: pois derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esse texto, ele fala do que Deus tem para a sua igreja. Deus quer que esta igreja, irmãos, Ele quer que esta igreja viva, Ele quer que esta igreja levante e resplandeça nesse mundo de trevas. Irmãos, no século 15, 16, começou ali o movimento da reforma protestante. Mas quando foi em 1798, com a Revolução Francesa, quase que a reforma protestante, ela se acaba. Todo aquele trabalho, aquelas pessoas que morreram, tudo estava se tornando em nada. Em Londres, no século 18, um lugar de promiscuidade, prostituição por toda parte, bebedeira. Se Deus não existia, se Deus não existe, se a religião é uma farsa, então façamos o que der, o que a nossa carne deseja. Então aquele local estava ali numa total perversão, corrupção, injustiça. E um grupo de jovens, eles se reúnem para orar. Irmãos, e entre eles, eu vou citar dois nomes. Estava os irmãos Wesley e George Whitefield. John Wesley foi o fundador da igreja metodista e boa parte da nossa igreja, ela surgiu devido a alguns pioneiros que vieram dessa igreja. Mas esses dois, irmão, homens, eles abalaram o mundo e mudou a história de Londres. As pessoas começaram a abandonar o pecado porque eles buscaram o poder do Espírito. E houve ali um avivamento. E os bares foram fechando, prostíbulos, e as pessoas se voltando para Deus. Irmãos, também em Londres, bem mais recente, mais ou menos no ano 2000, houve ali um festival. Naquele festival,
um órgão social estava organizando e convidou os segmentos da sociedade para representar ali. Na verdade, ali era uma grande festa. Então tinha rock, rap, aquelas coisas todas lá, e o pessoal cantando, e aquele local lotado de pessoas, de jovens. E convidaram uma cantora gospel para cantar. E como sempre, ela foi cantar bem no final. E 4 da manhã, já os que não estavam bêbados, estavam drogados. E ela começa a cantar aquela música Preciosa Graça. Ela começa a ser vaiada. Está jogando coisa nela, mas ela persistiu em cantar. E de repente aquela voz, irmão, ela se sobressai a tudo aquilo. E você observa aquelas pessoas começando a se ajoelharem e adorarem a Deus. Pessoas chorando. Isso, irmãos, chama-se o mover do Espírito Santo, atuando até em mentes totalmente obstruídas pelas drogas. Mas, irmãos, nós vamos destacar aqui 4 pontos nesse texto, 4 verdades. A primeira, que o derramamento do Espírito Santo, o avivamento, é uma promessa divina. Segunda, é uma necessidade nossa como igreja. E terceiro, deve ser buscado. E quarto, resultados serão poderosos. O primeiro, que é uma promessa divina, Isaías 44:3, fala que Deus vai derramar o seu Espírito, irmãos. É uma promessa divina, não é uma promessa de homem. Deus nunca falhou em nenhuma de suas promessas. E nessa também Ele não vai falhar. Por mais que pareça, irmãos, que o mal esteja vencendo, mas não está. Há uma promessa. Irmãos, no início da igreja, lá nas épocas, na era dos apóstolos, a igreja saiu pregando, irmãos, e logo de início houve aquela grande perseguição. Estevão foi apedrejado, o Sinédrio se uniu para destruir os cristãos, para destruir a igreja. Mas, irmãos, e logo depois veio o Império Romano, que queimava a igreja, matava as pessoas, jogava para os leões. Mas sabe o que aconteceu? Na Bíblia está escrito, no livro de Colossenses 1:23, fala que o evangelho foi pregado a todo mundo. É lógico que é o mundo conhecido da época. Como, irmãos? Não havia internet, não havia rádio sequer, nem televisão, não havia automóvel, nem avião, nada disso. Mas o poder do Espírito Santo, irmãos, todas essas tecnologias, diante do poder do Espírito Santo, elas se tornam nulas. Enquanto alguém vai fazer uma cirurgia, corta tudo lá, aquela coisa, Deus só olha e a pessoa é curada. Então, irmãos, o poder de Deus é extremamente maior do que aquilo que nós imaginamos. E por isso o evangelho foi pregado. E essa promessa, irmãos, é para todos. E vocês que estudam o que está escrito, diz que vai ser mais poderosa esse último avivamento, a colheita, do que foi o início. A Bíblia diz no livro de Efésios 3:19, que Deus quer nos revestir de toda plenitude, de toda grandeza, irmão, dele. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa simples. Efésios 3:20, Deus quer dar infinitamente mais do que pedimos e buscamos. Então, eu tenho que me apegar a isso, irmãos. É uma promessa muito grande. É uma promessa que eu não consigo nem imaginar a dimensão dela. Irmãos, nos Estados Unidos, uma viúva bem pobre, 9 filhos. Um deles
Morava no interior. Mãe, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Washington. Eu quero trabalhar ali para ajudar no sustento da família. E ele foi. Chegando lá, ele foi trabalhar numa sapataria, foi o emprego que ele encontrou. E o homem da sapataria era um cristão e chamou ele: vamos para a igreja hoje? E ele foi. E lá na igreja o pregador falou: o mundo está para ver o que Deus pode fazer por intermédio de um só homem que se submete totalmente a Ele. E ele ouviu aquela palavra, aquela frase, e ele falou: eu sou esse homem. Nós estamos falando de Dwight Moody. Mais de 500 mil pessoas ele ganhou para Cristo. A promessa de Deus, irmãos, é maior, infinitamente maior do que aquilo que nós imaginamos. Mas, irmãos, escuta, o segundo ponto aqui é que é uma necessidade da igreja. Isaías 44:3 fala que derramarei água. Deus usa o símbolo do avivamento, o símbolo do Espírito Santo como água. Por quê? Nós não conseguimos sobreviver sem água, irmãos. Não tem como. Você pode passar até, quem sabe, uns 10 dias sem comer, sobrevive. Mas é quase impossível você viver 10 dias sem tomar água. Entende? Então nós precisamos da água. A água purifica. E Deus está ansioso, irmãos. A Bíblia diz que Ele está ansioso, Ele quer derramar o seu Espírito. Mais do que um pai quer dar boas coisas para os filhos, Deus quer derramar o seu Espírito. Mas escuta, irmãos, primeiro, lembra de Elias, quando estava naquela seca enorme. O que aconteceu? Primeiro, Elias teve o confronto contra os profetas de Baal. Elias teve que remover Baal do caminho. Eu quero que os irmãos entendam que nós estamos vivendo dias em que Baal ainda predomina em nosso meio. Então, tem que haver, irmão, uma remoção disso para o Espírito Santo agir. Eu quero que os irmãos entendam, lá no livro de Josué, Josué destruiu Jericó. Na verdade foi Deus. E eles, bem confiantes, destruiu uma fortaleza que os egípcios não tiveram coragem de enfrentar. E eles destruíram em poucos dias. E agora eles vão lutar contra Ai, uma cidade bem minúscula, um povoado, em comparação com Jericó, nada de fortaleza. E eles vão confiantes. E quando chega lá, eles voltam derrotados. Josué passa o dia todo de joelho, orando. O dia todo, irmãos. Quase à tarde, Deus aparece para ele e fala: o que tu faz aí? Orando. Isso aí não vale nada não. É inútil. Levanta. Tem pecado no acampamento. Tem coisa proibida no acampamento. Depois que Josué removeu a coisa proibida, irmãos, eles tiveram a vitória. Eu quero que os irmãos entendam. Nós não receberemos, irmão, o poder para os últimos dias se continuarmos no pecado. Não tem como. O pecado tem que ser removido. Irmãos, o divórcio entre os cristãos não tem diferença do divórcio entre o mundo. Você sabe por qual a principal causa do divórcio? Sabe qual a principal causa do divórcio? Traição, adultério. Irmãos, o que é isso? Trocar a vida eterna por poucos minutos de prazer, destruir a família, destruir tudo. Será que vale a pena? Eu nunca vi, irmãos, uma pessoa que escolhe uma vida de pecado colher fruto de felicidade. Eu nunca vi. Por que a Bíblia diz: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para quê? Para que não pequeis. Olha o carinho que Deus fala conosco, filhinhos. Irmãos, afaste-se do pecado. Filhinhos, o pecado, em outras palavras, vai te trazer dor, sofrimento, miséria, e tu pode até perder a tua salvação, se tu não buscar o advogado.
eu vou falar uma coisa aqui que é bem contrário do que os pastores de jovens falam. Eles falam para o jovem: namore, aproveite a vida. Eu já ouvi muito isso. Eu prefiro a Bíblia. E na Bíblia, eu vejo lá o exemplo de Isaac. Isaac não andava, irmão, só beijando de boca em boca, não. Isaac, Rebeca veio e casou com ela ali, pronto, acabou. A vida toda. Qual que é o problema? Ah, mas o mundo está assim. Sim, irmão, nós estamos vivendo no período mais difícil da história, no período mais negro. A Bíblia fala que vai ser à meia-noite que Jesus vai voltar. A hora mais escura, a hora de maior pecado. O pecado inundou o planeta como a água inundou o mar. Mas escuta, siga a Bíblia. A felicidade do teu casamento depende do teu estado hoje. Se tu é uma pessoa namorador que anda com um e com outro, eu não estou falando aqui nem de fornicação, que isso é muito mais grave. Então escuta, siga a Bíblia. Aqui está o caminho da felicidade. E também, irmãos, o caminho da vitória. O pecado, ele impede que o Espírito Santo atue. Irmãos, o pecado é mais grave do que a gente imagina. Estava conversando essa semana com algumas pessoas, a gente falando sobre a pureza do casamento. Irmãos, esse negócio do ato sexual, isso é uma coisa muito íntima. Isso é muito sério. Na verdade, todo pecado é sério, mas isso é muito grave, irmãos. O ato sexual é uma intimidade para o casamento. Não pode sair fora disso, porque vai dar problema. Quantas pessoas eu vejo por aí sofrendo, arrasado, destruído, porque brincaram com uma coisa tão séria, irmãos. Eu nunca vi, irmãos, o pecado ser cometido e ele não voltar. É tipo bumerangue, né? A pessoa joga, ele volta, o pecado ele volta com preço. E o preço é muito caro, é muito alto. Um tempo, um homem, ele teve um sonho. Ele sonhou que ele estava no local parecido com o Getsemane ali. E ele olhava e ele via Jesus com a fronte toda ensanguentada do momento que ele passou orando. E ele vê Jesus levantando e de repente chega um grupo de pessoas e ele vê um homem chegando e beijando Jesus. De repente o outro amarra Jesus e ele vê o outro puxando, levando Jesus, empurrando. Vê Jesus na sala e vê quando um vai lá e dá um soco em Jesus. E ele vê outro julgando, falsamente condenando Jesus. E depois ele vê outro, um homem lavando as mãos ali. E Jesus sendo levado para ser chicoteado, condenado. E ele olha e vê aquele homem chicoteando Jesus com toda a força, com toda a ira. E depois ele vê o homem colocar a cruz nos ombros e vê Jesus levando. E quando ele chega lá no local, ele vê um homem pregando, né, aqueles pregam em Jesus, e ele vai até aquele homem. Sempre que ele olhava para aquele homem, ele não viu o rosto do homem, e ele chega até perto que ele olha, era o rosto dele. Irmãos, o nosso pecado é isso. Foi o nosso pecado que fez isso. É muito fácil eu condenar Judas, eu condenar Pilatos, mas era eu sou Pilatos, você é Judas também. Esses homens que fizeram tudo aquilo com Cristo foram os nossos pecados. Essa foi a razão, irmão, dele ser morto. As nossas transgressões que a gente pensa que é brincadeira, essas coisas banais que a gente pensa que é coisa simples, mas foram elas que causaram a maior dor no Cordeiro de Deus, naquele Deus que é adorado, que os anjos cobrem o rosto, a face para não olhar no rosto dele. Foi ele que desceu e foi torturado por nossas causas, pela causa dos nossos pecados. Eu estou num grupo de WhatsApp. Esse grupo é mais ou menos umas 20 pessoas. E tem pessoas de vários países. Tem um irmão que está nos Estados Unidos, e ele falou o seguinte:
Eu estou aqui na Califórnia. Ele falou ontem à noite. Eu estou indo para Loma Linda, para a igreja de lá, nesse sábado. E eu estou indo me despedir dos Estados Unidos. Porque a coisa aqui vai ficar complicada. Irmãos, aqui no Brasil é muito fácil. Aqui é tudo calmo. Está tudo tranquilo. Mas quem está lá fora já está vendo a coisa, sabe? Eu não sei o que acontece, mas quem está lá fora vê o mundo indo para o caminho do fim muito mais rápido. E ele está voltando. Mas eu quero contar aqui a história da irmã Rosineide. A irmã Rosineide, ela mora na Dinamarca. E ela é muito humilde. Ela é muito simples. E ela trabalha no restaurante. Ela produz, irmão, material missionário, os livretos. E todo domingo ela sai, que é o dia que ela tem folga, ela sai com aquela pilha, distribuindo na Dinamarca. E ela falou em voltar, eu falei, irmão, continue, você está fazendo o trabalho aí. Ela queria ir lá, sair de lá. Alguém tem que pregar aí, você está aí. Mas, irmãos, ela disse que estava deitada no dia 4 da manhã. E ela orando. E uma voz falou, Rosineide. E ela olhou. E quando ela olha, irmãos, ela se encontra diante do tribunal, do juízo. E ela vê Deus Pai sentado no trono. E quando chama ela, que ela vai se apresentar, irmãos, quem levanta é Cristo. E Cristo entra naquela sala do julgamento. E todos os pecados dela começam a ser falados, jogados em cima de Jesus, irmãos. E ela, Senhor, isso não é justo. Ela disse que começa a ficar envergonhada de tudo aquilo ser exposto em público. Tudo que ela havia cometido. Irmãos, e todos aqueles pecados se recaindo sobre Jesus, falando sobre Jesus. E por mais que ela queira substituir, ela fala, não, eu que tenho que assumir. Aí ela, não é justo isso, e ela chora. Ela vê aquele ser santo, puro, perfeito, respondendo pelos pecados dela. Irmãos, e ela diz que quando aquele julgamento acontece, quando ele termina, ela fala, Senhor, antes de terminar, Senhor, ela entende que as obras da lei não salvam ela, mas ela fala, eu trabalhei muito, olha o trabalho missionário que eu fiz, nada vale. E Deus fala, nada do que você fez te dá um mérito algum para você estar aqui te representando. O único mérito que você que tem na tua vida é os méritos de Jesus. Unicamente Ele. Irmãos, e ela cita também que na volta de Cristo, ela contando isso, aquele monte de pessoas, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. É esse grupo que eles pensam que tem alguma coisa para apresentar a Cristo, e esse grupo vai estar perdido. Os irmãos estão entendendo? Nós não temos nada, irmãos, nada para apresentar diante de Deus, unicamente Jesus. Sim, mas o que isso significa? Hebreus 10, 26. Olha só o tanto que esse texto é forte. Se voluntariamente continuarmos na prática do pecado, depois de termos tido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício por nós. Sabe o que está dizendo? Se tem alguém na prática do pecado, escuta, pecadores todos nós somos. A gente peca constantemente. Essa ideia de perfeccionismo aí, isso aí é uma coisa terrível, é uma falsa doutrina, é uma coisa que vai levar a gente à perdição. Porque, irmãos, nós só seremos perfeitos. A Bíblia diz, está lá em Coríntios, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado.
Então, no abrir e piscar de olhos, seremos transformados. Quer dizer, o pecado acabou. Então, a morte só cessa na vida do ser humano quando o pecado é eliminado. Então, isso é a glorificação. Não adianta, irmãos, eu dizer que eu não tenho pecado hoje, aí eu posso imitar Cristo. Nunca, meu amigo, nunca. Nunca. Ah, Jesus teve a natureza pecaminosa. Nunca. Eu discutindo com um grupo, falei: você quer dizer que Jesus pensou em adulterar? Se ele tinha natureza pecaminosa? Então, se ele pecou em pensamento, irmãos, ele não é mais o nosso Salvador. Então ele não pecou em pensamento, ele não pecou em nada. Jesus, ele veio na natureza antes da queda, de Adão antes da queda. Entendido? Mas nós pecamos em pensamento. Tem lá no Antigo Testamento o pecado da ignorância. Eu nem sabia que era pecado, pequei. Peca pela fala, pelas tuas palavras será julgado. Peca, irmão, só em olhar para alguém com falsidade. Está lá escrito: você quebrou aquele mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então eu pergunto: não há solução para nós em nossos atos. Só em Jesus. Ele nunca pecou. Mas, irmãos, por último, aqui diz Isaías 44:3: água sobre o sedento, sobre a terra seca. Para o avivamento vir, precisa ser buscado. Tem que buscar, irmãos. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Tem que buscar, irmãos. Eu sei que todos nós aqui buscamos o pão de cada dia. E como busca? Se nós buscássemos a vida espiritual como a gente busca o dinheiro, aí eu acreditaria até no arrebatamento secreto. Já tinha subido muita gente. Porque, irmãos, se o trabalho é 7 horas, 6 horas já está todo mundo acordado se preparando, porque se chegar atrasado vai perder o emprego. Por que é que a gente bota os filhos para a escola naquele mau desespero? Porque a escola vai dar um bom emprego para o filho. E às vezes a gente prefere tanto a escola. Eu não estou falando contra a escola, não. Sabe o que acontece? O menino cresce e sai da escola. Sai da igreja, porque a prioridade dele foi a escola. Estão entendendo? Então, se a gente buscasse Deus como busca os nossos interesses aqui terreno, Jesus já teria voltado. Mas entenda, irmãos, o Espírito Santo tem que ser buscado. Eu me lembro, assim que eu me batizei, eu estou lembrado porque anteontem, né, uma irmã me mandou uma mensagem. Aí ela falou assim, as palavras dela: pastor, o senhor lembra daquele caso que aconteceu? Será que não é por isso, né, que você está passando por esse problema lá com sua esposa? Aí eu fui analisar o caso. Foi assim, 2 anos, né, de batizado. Eu trabalhava como professor. E aí eu cheguei da escola numa sexta, 5 da tarde. E havia o culto do poder na igreja na sexta-noite. Aí eu falei: não, hoje eu não vou para a igreja. Isso 5h30, 6 horas, eu não vou. Irmão, mas assim foi tão forte aquela insistência para mim: vai, que eu não tive como ficar. Corri, tomei banho, né? Eu peguei uma bicicleta que eu tinha. Em 15 minutos eu tomei banho e estava na igreja. Para vocês verem tanto que a coisa foi apertada. E chegando lá, eu sentado, né? Eu estava desse lado. Não, era desse lado. E do outro lado eu escutei um barulho, né? Tipo um grito. E naquele tempo eu era assim um pouco valente, sabe? Eu falei: tem alguém querendo atrapalhar o culto, vou já acertar com ele. Aí fiquei de olho para ver quem era e não vi ninguém gritando. O grito repetiu. E quando eu olhei, estava uma menina lá, possessa. E o irmão que estava pregando, o ancião da igreja, ela atrapalhou o culto todo. Ele não pregou quase nada. Ele falava com ela fazia de conta que não era nada, e ela continuou atrapalhando o culto. E eu tinha lido a Bíblia falava: em meu nome expulsarão demônios. Eu falei: eu quero ver a coisa acontecer. Terminou o culto. Aqueles irmãos que eu imaginava assim: nossa, só irmão poderoso aqui, né? Irmão, tudo com aquelas gravatas, aquela coisa, eu tinha a maior fé.
Não ficou ninguém. Aí eu, espera aí. Aí eu corri atrás de um, de outro. Irmão, vamos orar pela menina lá, sabe? Sério, aconteceu isso. Aí eles começaram a voltar um pouco sem querer. Outros não voltaram. Ficamos ali mais ou menos meia hora orando. Irmãos, entenda o que eu vou falar para vocês. Todos envergonhados. Cadê a fé de vocês? Cadê? Irmão, zombou, criticou, blasfemou de Deus. E um que era mais esperto falou: já saiu. Tá tudo, não tá bom? E ela, aquele sorriso bem estranho. Todo mundo foi embora. E eu reuni 2 irmãos que, mais ou menos do meu nível, né? Vamos orar por ela. Todo dia, irmão, a gente, 6 da tarde, estava lá orando por ela. E no sábado a gente terminava com jejum. Depois do culto da igreja. Tá bom. 30 dias, irmãos. Ela foi liberta. Mas foi uma coisa tão horrível. Tão horrível. E eu me lembro que eu batizado com 2 anos, eu gostava muito de música. Eu estava lá com um monte de material de música. Naquele tempo era disco, era fita, aquelas coisas. Mas era muito. Acho que hoje dava mais ou menos mais de 5 mil reais, sabe? De coisa que eu tinha. O que eu fazia? Na hora do. Eu abria a porta, né? Sentava na calçada, ficava ouvindo música para ver se vinha algum irmão, né? Se viesse, eu desligava o som. E estava ouvindo. No meio daquele fogo cruzado lá, naquela luta lá contra aquelas potestades, irmãos, que depois ele falou que era uma legião. Eu falei: aqui não há lugar para brincadeira, a coisa é séria. Queimei tudo, irmãos. E foi aí que aconteceu. Com 30 dias aquela menina foi liberta. Hoje ela está livre, a família dela, tudo adventistas, era de outra igreja. Andaram por várias igrejas, irmãos, inclusive em Brasília, Goiânia, tentando libertar aquela menina, não aconteceu isso. A irmã falando: foi por causa disso que aconteceu isso contigo. Eu falei: não, irmão, não foi não. Tem algumas pessoas que falam: vamos orar para alguém endemoniado, eles correm. Mas se me chamar, eu vou. Teve muitos e muitos casos que eu fui e vou, irmão, porque a Bíblia diz: no meu nome expulsaram demônios. E a maioria dos casos que a gente já orou, as pessoas foram salvas, irmãos. Então, por que eu não vou? Será que o inimigo vai me amar mais se eu não for? Não é guerra, irmãos. A gente tem que ir. Mas eu quero concluir, irmãos, aqui. Mas tem que pedir perdão antes e vai. Confessa antes, tá, irmãos? Confessa antes e vai. Mas escuta, também eu falo para os irmãos: não é uma coisa para ir se a pessoa não está preparada, porque a coisa é muito complicada, viu, irmãos? É muito sério. Então é melhor a pessoa ir em nome de Jesus, tá? Que a coisa resolve. Mas, irmãos, Isaías 44:4 é a conclusão, diz o seguinte: eles brotarão entre a erva como salgueiros, junto às correntes das águas. Aqui está falando do resultado. O resultado, irmãos, do Espírito Santo na vida de todos nós. É isso aqui. E como está lá em Apocalipse 18:1, toda a terra foi iluminada com a glória daquele outro anjo, o 4º anjo. É a última mensagem, irmãos. A última mensagem dada ao mundo. Essa igreja vai iluminar, irmãos, todo mundo. Amém por isso? Mas escuta, irmãos, eu quero concluir aqui com 2 histórias bem rápidas, mas eu quero que os irmãos entendam. Isso aqui não tem nada a ver com glória própria, mas eu tenho que mostrar alguma coisa do que Deus fez por nós. Eu estava em Teresina, no 3º ano de teologia, e a gente foi fazer o estágio, né, no evangelismo. E me colocaram no bairro, na verdade foi Deus que me colocou, né? Porque tudo é por Deus. No bairro mais perigoso da época, não sei se ainda é, o bairro Promorá. E lá era perigoso, viu? Lá eu passando na rua, tava um monte de casca de munição. Os caras passaram atirando na caminhonete, gente correndo, aquela briga de facção, naquele tempo já tinha isso lá. E hoje está bem pior, né? Isso foi... eu esqueci até a data, mas escuta. No evangelismo, numa quadra de uma escola, mais ou menos 200 pessoas. No final a gente batizou umas 70 pessoas. Mas, irmãos, o que eu digo para vocês é que havia ali um espírito de oração. A irmã que estava coordenando a oração, ela começou assim um pouco bem sonolenta. Irmão, mas eu percebi o Espírito Santo tomando de conta dela. Ela mobilizava todo mundo para orar.
era tanta oração, irmãos, que o auditório sempre cheio, as palestras com poder, e na hora dos apelos para o batismo, irmãos, eu via traficantes, drogados, eles vinham, era como se estivessem sendo empurrados. Uma força, irmão, trazia aquele povo para frente, e muitos foram batizados deles. Então, irmãos, esse é o poder do Senhor. E por último, esse foi mais recente, a gente estava ali em Bom Jesus do Tocantins, e nós, no local que a gente estava, era também numa escola, tá numa quadra também. Esse deu mais gente, umas 400 pessoas em média, né, por noite. E a gente entrou num local de pessoas bem pobres. Irmãos, e ali a gente encontrava, toda casa que eu entrava, quase todas, era poucas que eu não saía chorando. É sério, o coração partido, de ver a miséria que o pecado faz na vida das pessoas, irmãos. Era meninas de 13 anos, irmãos, na prostituição e nas drogas, acabada, 14, 15, pessoas doentes, problema, miséria, fome, tudo que o pecado ocasiona no mundo, eu encontrei ali. Eu cheguei no local que a gente estava e falei com os 2 obreiros que estavam comigo: olha, só tem um jeito aqui. Se Jesus estivesse aqui, Ele estaria curando esse pessoal, resolvendo os problemas deles. Eles não têm como conseguir médico, esse pessoal está abandonado. Vamos orar para que Deus vai operar milagre aqui. Irmãos, nós oramos, colocamos uma caixinha lá e falamos: coloca aqui o seu pedido. Você acredita, coloca aqui. E as pessoas colocaram ali, aquela caixa encheu de pedidos. Irmãos, e todas as noites as pessoas vinham contar os milagres. Eu nunca vi, irmão, tanta coisa acontecer ali. Tinha uma senhora deitada de cama, não levantava há não sei quantos anos. Colocaram o nome dela lá e ela levantou. Outro estava com aposentadoria há 5 anos, irmãos, sem sair. Naquela semana saiu. Tanta coisa aconteceu ali, irmãos. Mais de 80 pessoas se batizaram. Mas entenda, isso aqui, irmão, é uma pequena manifestação do poder de Deus. Então, cabe a nós, irmãos, como igreja, hoje, acreditarmos na promessa do Senhor, abandonarmos o pecado e buscarmos com todo o nosso coração. O que eu espero, irmão, desse mundo? E os resultados, irmãos, serão poderosos. Primeiro nas nossas vidas, depois diante daqueles que nos rodeiam.